Boa noite a todos. Hoje nós estamos reunidos, acredito que para a maioria de nós, revermos mais uma lição do Evangelho, porque afinal de contas essas passagens já são assim de conhecimento da humanidade há quase 2000 anos. E hoje nós estamos aqui revendo mais um capítulo nessa sequência do nosso estudo. É o capítulo 14º, onde em apenas 9 parágrafos e depois nas instruções de Santo Agostinho, nós vamos procurar compreender melhor um assunto que acreditamos diga respeito a todos nós: família, lar, doce lar. De primeiro se achava essas plaquinhas em todos os lugares, né? Era fácil de se comprar. Hoje parece que fica meio difícil, não se encontra com tanta facilidade. E os temas que são aqui desenvolvidos: a piedade familiar, filial, um pouquinho sobre a família de Jesus, um flash aqui a respeito da família de Jesus, e Santo Agostinho que deixa a mensagem sobre a parentela corpórea e a parentela espiritual. Toda a filosofia do cristianismo, a mensagem de Jesus, tem como base o amor. É apenas este sentimento que o espírito tem que desenvolver, substituindo os sentimentos anteriores que caracterizam a imperfeição, que são os nossos velhos conhecidos, orgulho e egoísmo, e o amor nas suas expressões de amor a Deus e amor ao próximo. E existe um entrelaçamento perfeito entre estes dois sentimentos. Nós não podemos considerá-los isoladamente. Para se descobrir o que é o amor, por incrível que pareça, nós vamos precisar do próximo. É através da convivência que as pessoas vão se tornando importantes umas para as outras. Na vida de relação, as pessoas vão se tornando importantes para nós e de repente nós nos descobrimos gostando, amando. Quando se tem mais sorte, ocorre uma troca desses sentimentos. Então, portanto, é nessa convivência estabelecida, porque existe uma lei que se chama lei de sociedade, é que nós vamos descobrindo e desenvolvendo uma das expressões do amor, que é o amor ao próximo. O amor ao próximo, contudo, num sentido mais amplo, que é o amor à humanidade, ele só se torna lógico se nós começarmos a reconhecer em Deus como Pai de todas as criaturas. Os sentimentos vão se desenvolvendo ao mesmo tempo. É simultâneo o desenvolvimento do sentimento do amor ao próximo e o amor a Deus. Um depende do outro, que para saber o que é o amor, nós temos que ter um referencial próximo de nós. Então é o amor que vai se estabelecendo entre as pessoas. Mas para que nos sintamos quase que fosse como assim no dever de amar ao próximo, nós temos que considerar a nossa origem comum. E aí é o sentimento de fraternidade que vai se desenvolvendo. O desenvolvimento intelectual, à medida que o homem começa a perceber e a buscar explicações acerca da natureza que o rodeia, buscar explicações acerca de todas as coisas, nós começamos a buscar uma causa. E essa causa, tenhamos a certeza, chega um momento, ela vai remontar a Deus, porque Deus é a causa primária de todas as coisas. Quando nós começamos a compreender, pelo desenvolvimento até intelectual, a lógica que existe na existência de Deus, Deus passa a ser a explicação completa para a existência do tudo. E a partir daí, a fé vai se tornando raciocinada, porque existe também um sentimento interior que, como se fosse assim algo que nos atraísse para a divindade. Este é o sentimento de religiosidade. Ele vai sendo desenvolvido desde as primeiras expressões da espécie humana, e à medida que nós vamos descobrindo também as marcas da existência de Deus no exterior,
ele vai se fortalecendo. É quando a fé começa a ser estruturada, a fé que significa a confiança, e quanto mais ela for fruto do conhecimento, mais forte ela vai se tornando. É aquela fé que Joana de Ângeles chama de robusta, aquela fé tranquila e que Jesus exemplificaria na casa construída sobre o terreno firme, sobre a rocha, que não é qualquer ventinho, qualquer vendaval, qualquer problema que vai destruir aquela fé que o indivíduo já está desenvolvendo. Faz parte, portanto, da natureza humana a crença em Deus, e à medida que nós o vamos compreendendo, o temor, que na maioria dos casos é a primeira expressão desse sentimento, vai sendo substituído pela confiança, vai sendo substituído pelo amor, e chega um momento que Deus passa a fazer parte natural na nossa vida. Deus acaba encontrando um cantinho permanente no nosso sentimento e ele passa, a partir daí, a ser alguma coisa muito importante na vida das pessoas. O amor ao próximo tem como base a convivência. Essa convivência começa a ser estruturada através da consanguinidade. No início, aos primeiros tempos da espécie humana, os homens ainda embrutecidos, aqueles primeiros representantes de uma espécie que mais tarde começaria a brilhar através da sua inteligência e mais tarde através do sentimento, vagávamos de uma certa nômades e isolados pelas florestas. Posteriormente, buscou-se o aconchego da família como solução para alguns problemas muito urgentes. O homem e a mulher unidos e cuidando da descendência cumpriam aquele sentimento, aquele instinto de conservação que faz com que os seres busquem a sua preservação, manterem-se vivos a maior parte do tempo que lhes seja possível. E enquanto a prole, os filhos, precisam dos cuidados materiais, os adultos cuidando naturalmente dos filhos àquela altura mais para filhotes do que exatamente para filhos. Juntos, os problemas vão se tornando mais facilmente solucionados. E os até então solitários representantes da espécie humana começam a suavizar o sentimento, porque de início o homem se preocupava muito com ele e ficava a mulher os encargos de cuidar da prole, o cuidado com os filhos. Juntos começa a existir alguma coisa interessante, a preocupação de uns para com os outros. Aquele caçador solitário passa a considerar as necessidades da companheira e passa a considerar também o cuidado, a proteção que ele deveria oferecer aos filhos, à família. A sua companheira também, por sua vez, passa a se preocupar com o homem e continua cuidando da família. Esse sentimento de um se preocupar com o outro, no decorrer do tempo, começa a promover uma mudança interior ainda muito leve. Mas não é mais aquela preocupação só com a sua segurança, a preocupação só com a sua pessoa, mas começa a existir o quê? Colocarmos em muitas situações até as nossas necessidades e a nossa segurança em segundo lugar. E a família começa a se organizar. Mais tarde, esses cuidados vão se estender a outros membros, aos idosos, por exemplo, e se chega à situação da sociedade hoje como ela é constituída. O cuidado com os filhos, o cuidado com a prole, é apenas a sequência normal de um ato instintivo. Então nós vemos que na natureza, os seres mais simples, eles cuidam dos seus filhotes enquanto eles têm necessidade. Passada a necessidade material, a ligação deixa de existir. Na espécie humana, essa ligação continua a existir.
E às vezes a gente conhece os pais, mas ainda não conhece os filhos. E os pais se referem aos filhos como as crianças. Não, mas os meninos lá em casa, as crianças. Então você imagina e quando você encontrar, você vai olhar para baixo. Aí chega o dia que apresenta a criança, você olha assim e começa a levantar os olhos, porque o menino ou a criança, muitas vezes já é um adulto maior e mais forte do que os próprios pais. Essa é a ligação moral, é a ligação de alma que vai se estabelecendo. Isso tudo começa a ser estruturado nos reinos mais simples da natureza, projeta-se para a humanização, para que depois se amplie no sentimento de fraternidade, apoiado na consanguinidade, que faz parte da natureza material, que é instintivo. Na continuidade, nós vemos que partindo do grupo familiar, vai se estabelecendo o quê? As ligações de ordem moral, que caracterizam a faixa da humanização, e um novo sentimento começa a ser trabalhado entre os participantes desse agrupamento familiar. Se o cuidado dos pais para com os filhos é um prolongamento de uma situação natural, instintiva, o reconhecimento dos filhos para com os pais recebe até um nome específico, chama-se gratidão. É onde nós começamos a desenvolver um sentimento que inicialmente depende do reconhecimento de algo, de um bem que se recebeu antecipadamente. A gratidão, podemos dizer assim, é o primeiro indício de elevação moral. É você reconhecer, ser grato por alguma coisa que alguém lhe faz. Portanto, a gratidão é simplesmente um dever. Por isso que é a primeira liçãozinha oferecida no programa da convivência, que um dia levará o amor ao próximo. E onde é que nós iríamos treinar o desenvolvimento desse sentimento que identifica uma melhor interior, se não junto ao próximo, mas o próximo mais próximo, ainda que temporariamente. Mas é muito importante, durante os tempos iniciais de cada reencarnação, aquela convivência entre pais e filhos. Os filhos pela necessidade natural de proteção e os pais, inicialmente, no cumprimento de um processo que é instintivo. Para que se possa reencarnar, veja, Deus colocou a reencarnação como o único meio de se atingir a perfeição. Não existe outro. De vez em quando surgem alguns inovadores e tentam querer nos convencer que alguns espíritos poderiam chegar à pureza de espírito sem passarem pelo processo de reencarnação. Seria uma tal de evolução em linha reta. Só que isso não corresponde à realidade e não tem base, no que nos diz respeito, na filosofia espírita. Então, ninguém vai evoluir sem passar pelo processo de reencarnação, vivendo as experiências da vida material. Para se poder reencarnar, hoje nós temos até que oferecer assim duas opções. Pelo método tradicional terrestre, ou por algumas variações que vão surgindo por aí, mas nenhuma delas deixa de ter necessidade de que os adultos da espécie emprestem uma sementinha. Para se ter um novo corpo, ou pelo método tradicional, ou algumas variações modernas, nós precisamos desse empréstimo. E precisamos também que durante algum tempo os adultos cuidem de nós. Porque os filhotes da espécie humana demoram até que um tempo razoável para poderem cuidar-se. De vez em quando a gente vê uns filmes naturais, tem um determinado bicho na África que a mãe dá a luz caminhando, ele já tem que nascer, ficar de pé e sair andando. Porque os que ficam para trás, os carnívoros, vêm todos assim, já preparando, procurando o seu almoço e jantar. Na espécie humana, nós levamos mais de um ano para começar a dar os primeiros passinhos, demora-se para falar.
somos totalmente dependentes durante uns 2 ou 3 anos. Aos 6 anos é que a criança consegue desenvolver recursos para sobreviver se, por exemplo, for abandonada. Pelo menos é que os técnicos informam. Se você abandonar uma criança com 6 anos dentro de uma cidade, ele pode virar marginal, mas ele tem muitas chances de sobreviver. Se ele for abandonado com menos dessa idade, ele não tem tantas chances de sobreviver com os seus recursos. Por isso, se Deus coloca a reencarnação como único meio para se progredir, se para reencarnar nós precisamos ter um corpo, para ter um corpo nós precisamos tomar emprestado um pedacinho de 1 ou 2 adultos da espécie. Precisamos, pelo menos até agora, de um útero que nos receba e nos aconchegue durante 9 meses. Mesmo depois de conseguirmos viver do lado exterior, nós precisamos ainda de muito tempo de cuidados dos pais. Exatamente por isso que a gratidão é o mínimo que se pode fazer por aqueles que nos oferecem a oportunidade de reencarnação, que conseguem nos manter até que possamos viver pelos nossos recursos, ou por aqueles que muitas vezes, embora não nos tenham gerado, cuidam de nós até que a gente possa tomar o nosso rumo na vida. Então, esse respeito àqueles que nos oferecem essa oportunidade deve, no mínimo, ser reconhecido por um sentimento que a essa altura é simplesmente um dever, é a gratidão. Na revelação da justiça, porque o título do nosso estudo hoje é Honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um dos mandamentos contidos lá no Decálogo. O Decálogo ele tem uma organização interessante. São 10 frases, 10 artigos, 8 iniciados por um não, onde fica bem clara a proibição que a partir daí deveria existir para que o homem conseguisse manter assim um relacionamento menos primitivo, menos violento, cessando a partir daí o direito estabelecido pela força, mas começando a existir o direito conferido pelo respeito e considerando-se em primeiro lugar o direito alheio. 2 dos mandamentos são 2 sugestões. O primeiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, que seria a base no futuro das leis sociais, que permitiriam uma melhor convivência entre superiores, inferiores, patrões e empregados, estabelecendo o direito para que as pessoas pudessem ter um respeito, até em primeiro lugar, no aspecto físico, o descanso depois de uma determinada jornada de trabalho. E no sentido mais amplo, reservar-se um dia dos 7 que a semana tem, para que naquele dia nós cultivássemos um pouquinho mais as coisas do Espírito. Tanto que a palavra domingo vem do latim Dominus Dei, o dia consagrado ao Senhor. Uma outra sugestão, que não vem colocado um não à sua frente, é esse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E a promessa que é colocada em seguida, a recompensa seria usufruírem, aqueles que respeitassem esse mandamento, uma permanência maior na terra prometida. Nós temos que nos lembrar que o Decálogo foi escrito mais ou menos ao meio da viagem de Moisés do Egito para as terras de Israel. E muitas pessoas não conseguiram chegar. Então, aquela promessa de que quem respeitasse os mandamentos, e no caso, quem honrasse os pais, havia promessa de que poderiam viver longo tempo na terra prometida. À luz do cristianismo, essa afirmação tem um sentido maior. Se o honrar ao pai, aos pais, que significa a gratidão do dever, é o início do desenvolvimento do amor, é só o amor que coloca o espírito, veja, é só o desenvolvimento do sentimento que coloca o espírito em condições de alcançar o quê?
a sua perfeição. Já que a perfeição, quem é que vai para o céu? Os anjos são perfeitos. Só que o Espírito não é criado perfeito. Todos são criados simples e ignorantes e têm as mesmas oportunidades para atingir. Aí vem as diferenças. Mais depressa ou mais devagar, a perfeição que já é um destino estabelecido, já é uma situação definida. Aqueles que realmente começam a desenvolver o sentimento, quem entende que o amor é a estrada mais curta para se atingir a felicidade, esse chega mais rápido. Portanto, é o desenvolvimento do sentimento que vai nos permitir alcançar mais depressa aquela não a terra prometida, mas a perfeição que é uma promessa do Criador às suas criaturas. Honrar, portanto, veja, no Decálogo não foi colocada a palavra amar. O Decálogo é a revelação da justiça. Ali ainda não se cogita de amor, mas sim de respeito. E nem no lançamento da ideia da fraternidade, que é exatamente esse mandamento, foi colocada a palavra amor. Porque a justiça vem antes do amor. Quem ama naturalmente é justo, mas nem sempre aquele que consegue ser justo significa que já esteja amando. Na revelação da justiça, o amor fica colocado assim como uma ideia, mas o honrar significa o quê? E é o próprio no capítulo do Evangelho que Kardec vem e coloca as explicações a respeito do assunto. É cuidar dos seus pais, respeitá-los, proporcionar-lhes o repouso, veja, na velhice, o necessário para que eles possam viver com dignidade, partindo do princípio o quê? Que os pais, quando nós estivermos na plenitude das forças, naturalmente estarão iniciando o período de declínio. Antecipadamente, os pais nos oferecem todos esses cuidados, não só o empréstimo que nos permite, veja, nos permite a vida material, como todos os cuidados que mais tarde é dever do filho prestar. Sempre que nós fazemos esse estudo aqui em conjunto, colocamos um parênteses para se conversar um pouquinho, assim, trazer o assunto para a realidade do dia de hoje. Em outras sequências de estudo, nós costumávamos deixar sempre uma palavrinha ou uma frase ligada a cada lição. A essa lição estava ligada as palavras quartinho de fundos. Por quê? Hoje em dia, com as mudanças sociais que vão acontecendo, decorrentes do quê? Do progresso, decorrentes da necessidade. O que se vê que em muitas situações, os pais são tratados como serviçais gratuitos dos filhos. Solução para problemas domésticos e familiares. E quando não, realmente relegados ao quartinho dos fundos. E pesando sobre eles encargos que não deveriam ser mais seus. É evidente que os pais podem colaborar para que os filhos possam conseguir um trabalho melhor. Os pais podem auxiliar muitas vezes nos cuidados com os netos, mas não é dever dos pais assumirem os encargos dos filhos e nem assumirem os netos como filhos. Veja que a relação pais e filhos é muito bem definida nas leis divinas. Os pais podem auxiliar, mas não se responsabilizarem. E o que se sente hoje é uma inversão em muitas situações. Depois que os pais terminam a jornada e que os filhos são encaminhados, reinicia-se todo o processo, começando pelas fraldas. Nós vivemos num planeta de expiação e provas, mas é importante que cada um, de vez em quando, pare e medite um pouquinho. Os filhos são entregues para que aqueles espíritos sejam responsáveis por eles durante um período, e não para que essa responsabilidade seja transferida independentemente de qualquer justificativa.
O cuidado dos filhos é responsabilidade dos pais. Os avós poderão ajudar, mas nunca assumir essa responsabilidade, ou na situação anterior de se transformarem em serviçais gratuitos dos filhos. Vencida a liçãozinha do amor à família, que é treinada na consanguinidade, a alma já pode partir assim para conquistas maiores. Nós vemos os exemplos de espíritos que vêm assim desobrigados diretamente de compromissos familiares. Estes que vêm desobrigados de compromissos familiares é porque já venceram a lição. Aí nós temos que usar o exemplo maior, que é Jesus. Tanto Jesus podia ter uma família perfeita, como podia ter uma família típica terrestre, que isso não iria perturbar o seu interior. Então, alguns espíritos que já venceram essa lição do amor ao próximo nas lições primeiras da consanguinidade, em muitas situações, decorrendo assim da necessidade de se prestar um trabalho maior à humanidade, podem vir desobrigados de compromissos familiares. O que é que Jesus teria que a respeito do assunto para nos oferecer, para ilustrar essa situação de família consanguínea, família, humanidade? Jesus não se esqueceu de nada. No cristianismo nós vamos encontrar as sugestões, as soluções, as lições para todas as situações que a vida possa nos oferecer. Jesus também participou de uma família e não teve uma família direta descendendo dele. Em certa ocasião, ele estava reunido em uma casa, onde uma multidão estava ali presente, e o texto diz aqui, para quem estiver acompanhando, é o parágrafo número 5, que acabou entrando tanta gente na casa que sequer ele pôde fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Em português moderno, eles acharam que Jesus estava transtornado mentalmente, porque ele era o primogênito da família, de repente larga os seus compromissos familiares e sai pelo mundo anunciando a chegada de um novo reino. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele, e alguém lhe diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe, minha irmã e minha mãe. São textos de Marcos e de Mateus. Vamos falar um pouquinho da família de Jesus, porque as religiões fizeram o possível e o impossível para desligar Jesus de tudo assim que pudesse fazê-lo semelhante a nós com relação à sua identidade humana. Começando pelo começo, Jesus, durante os anos que aqui viveu, se foram 32, 33 ou 36, o Espírito que é Jesus se utilizou de um corpo igualzinho ao nosso, um corpo terrestre, que ele recebeu em primeiro lugar através de um empréstimo que lhe fizeram José e Maria. Jesus foi fruto da lei de reprodução igual a todos nós. Ele não tinha por que exigir para ele condições diferenciadas, como ele iria contrariar as leis. Então José era o pai de Jesus, e não que José fosse alguém que o tivesse adotado. Maria era sua mãe, uma jovem simples, que bem jovem casou-se com José, que era carpinteiro. E Jesus foi o primogênito de uma família típica, judia e terrestre. Teve irmãos e teve irmãs. Isso é citado nos textos do Novo Testamento.
O que fica bem claro é que ele era o primogênito, tanto que quando ele nasce, os seus pais vão até Jerusalém para oferecer um sacrifício no templo, que é a consagração do primogênito homem na cultura, na tradição do povo judeu. Nessa cena aqui retratada, parece que José já havia desencarnado, porque sumiram com a figura de José. Então, durante aquela passagem lá no templo, diz que os seus pais foram ao templo quando Jesus tinha 13 ou 14 anos. Depois disso, pelo menos nos textos do Novo Testamento, não existe nenhuma referência mais a José. Mas Maria ali é citada. A mãe e os irmãos foram buscar Jesus e os irmãos até pretendiam levá-lo à força, achando o quê? Que Jesus devia estar perturbado, porque ele não estava mais cumprindo o que se esperava de um primogênito, estava começando o seu trabalho de realmente cuidar da família humanidade, que era o seu compromisso direto com Deus. Quando a terra se formou, Jesus aceitou o encargo de ser o pastor daquele rebanho. E ele passa a participar ativamente do próprio processo de formação do planeta e responsabilizando-se pela educação da humanidade que somos nós. O que Kardec vai colocando aqui, se nós fizermos um estudo dos textos também, é que Maria amava muito Jesus como mãe extremosa que era. Apenas que eles, como espíritos, eram muito distanciados da hierarquia de Jesus. E não só, veja, Kardec faz essa referência, como Humberto de Campos. Existe uma página belíssima na Boa Nova, é o último capítulo da Boa Nova, onde é descrito o desencarne de Maria. Naquele momento, na sua partida, Maria começa a compreender quem era o filho que ela tivera. Mas durante aqui o processamento da reencarnação, durante a sua existência, ela não teve condições de compreender que Jesus era um espírito puro, governador espiritual do planeta Terra. Embora ela o amasse muito, mas havia uma distância muito grande entre ela, José, seus filhos e Jesus. Os irmãos de maneira nenhuma o compreendiam, e aqui Kardec até sugere que não o estimavam. Quando se faz uma análise dos textos evangélicos, muitas vezes famílias são citadas, a mãe de Tiago e João, a sogra de Pedro. Então existem algumas personagens que se sente a presença das famílias. Não existe nenhuma referência, nem a Maria, em todo o processo, a não ser posteriormente, que João vai viver com Maria, numa ilha grega. Não existe assim, durante aquele período todo, um referencial que nos permitisse entender que a família de Jesus tivesse ido pelo menos assistir uma das suas pregações. Então Jesus não recebia o apoio familiar. Aqui fica clara a cobrança que eles estavam cobrando, os seus deveres de filho. O texto traz uma definição muito bonita a respeito do que é família consanguinidade e o que é família afinidade, a parentela material e a parentela espiritual. Quando lhe dizem que a sua família o estava procurando, ele simplesmente olha as pessoas que estavam ali à sua volta e diz que aquelas pessoas eram a sua família. Então os estranhos estavam junto a Jesus, procurando beber, procurando captar os seus ensinamentos. A família terrestre não o compreendia, como ocorre em muitas outras situações. E ele identifica ali a família consanguínea e diz que a sua família eram aqueles que cumpriam a vontade do Pai. Nesse momento, ele não se refere apenas aos que estavam ali ao seu lado, não. Mas ele se identifica como um espírito puro, representante de uma família que já consegue viver a vontade de Deus. Nesse momento, Jesus apresenta a sua família, podemos dizer assim, a sua família das estrelas, os espíritos purificados
que não vivem as leis divinas. São aqueles cujo pensamento se harmoniza exatamente com o pensamento divino que se reflete nas leis. Jesus não amava os seus familiares? Naquele momento ele os repudiou? De maneira nenhuma. Ele amava os seus familiares terrestres, seu pai e sua mãe, que lhe deram a oportunidade de encarnar aqui. José, que o protegeu durante a infância, conseguindo livrá-lo daquela matança das crianças que ocorreu ali na região em que Jesus havia nascido, que fica com ele, com a família no Egito, volta depois. Então Jesus recebeu a proteção da sua família, compreendia as dificuldades deles, mas eles não representavam nem aqui, nas primeiras expressões do cristianismo, e nem com relação à família espiritual, a sua verdadeira família. Um exemplo assim tranquilo: todos nós estamos aqui, a maioria apenas representada por 1 ou 2 membros da mesma família. Eu tenho a certeza que a maioria dos que estão aqui gostariam muito que os seus familiares estivessem, por exemplo, não aqui nesse momento na Seja, não, mas estivessem vivendo aquilo que para nós já é uma realidade. A maioria das pessoas que avança no conhecimento da verdade, que passa a ver a vida de uma maneira diferente, começa a se tornar meio estranho e meio solitário entre o grupo familiar, muitas vezes entre os amigos, porque aquelas coisas que faziam o nosso encanto há 5 ou 6 anos atrás, hoje já não oferecem a mesma satisfação. E se você caminhou 5 anos e os outros não, a distância começa a se estabelecer. E como fica a nossa situação diante dessa realidade? De tudo aquilo que a gente tem visto assim escrito ou falado, uma das coisas que eu acredito toque a maioria das pessoas é uma frase de Emmanuel, que muitas vezes nós teremos que renunciar à alegria de tê-los conosco na afeição, mas podemos estar com eles na compreensão. Dá para entender a diferença? Nem sempre nós poderemos ter os nossos familiares e dividir as alegrias na afeição, mas podemos estar sempre juntos na compreensão das suas dificuldades, até quando eles não conseguem compreender a sinceridade das nossas intenções. Através da consanguinidade, os laços vão se fortalecendo, vão se sublimando, até que se chegue à plenitude do amor, o amor ao próximo. Porque é muito vago dizer assim, eu amo o próximo, se o próximo não tem nenhum significado para nós. Mas quando você vai desenvolvendo o seu sentimento, quando o amor vai se tornando uma realidade, consegue-se conviver com qualquer pessoa, independentemente de um conhecimento anterior. A mensagem que faz o fechamento do capítulo é de Santo Agostinho. Os companheiros viram a mensagem assim bem extensa. Santo Agostinho não só gostava de falar, como parece gosta muito de escrever. Quando ele pode, que dão a oportunidade, ele toma conta do capítulo. E aqui ele traz uma mensagem sobre a parentela material e a parentela espiritual, que nós poderíamos traduzir assim: o lar, doce lar. São todos esses os comentários de Santo Agostinho. E tem uma frase assim que tem um realce especial: de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Cada membro da sociedade familiar tem uma cota de deveres, porque veja, alguma coisa assim instintiva. Os animais, quando anoitece, buscam a toca. Quando se sentem em perigo, procuram um refúgio na toca que é a sua conhecida. Nós também temos uma necessidade de ter, veja, não é o lar na sua expressão material, embora isso também seja considerado, mas é importante que, se a vida fora é muito dura e você passa situações de estresse, de luta, de sacrifício, de incompreensão, o que é que nós ansiamos quando o dia vai caindo e a jornada foi dura? Voltar para casa e encontrar
uma toca relativamente confortável. E muitas vezes isso não existe. Aquilo que às vezes o bicho tem direito, muitas vezes nós acabamos não conseguindo ter esse direito, porque ainda nós vivemos a situação normal de expiação e provas. Então é importante não ficarmos assim naquela situação de sonho, de fantasia, imaginando que nós vamos ter a família feliz por aqui. Nós vivemos um planeta de expiação e provas, portanto, todas as nossas conquistas, a nossa realidade é de expiação e provas. Depois nós vamos viver a expressão da família regenerada, já vai ser um avanço muito grande. Família feliz, gente, é lá depois mundos felizes. Então não adianta ser infeliz porque não vivemos aqui a expressão absoluta da família feliz. É a família mais ou menos. Outro dia alguém me perguntou, como é que vai? Eu falei, mais ou menos. Então, menos com mais dá menos, por quê? Está tudo menos? Eu falei, não, vamos corrigir, não é bem assim. Então, nós vivemos a família o quê? Expiação e provas. Mas se cada um, ao invés de só querer receber, reivindicar, exigir, se propusesse a colaborar um pouquinho mais, nós já receberíamos de imediato os benefícios que a consanguinidade pode oferecer. Veja, se a consanguinidade é uma lei ainda da matéria, mas ela oferece, a matéria oferece aos espíritos facilidades e, de uma certa maneira, benefícios. Através da consanguinidade se processa a reencarnação e o que acontece? Vimos esquecidos do passado. Na composição do quadro familiar, e Santo Agostinho vai desenvolvendo um raciocínio, essas dificuldades do espírito, o antagonismo que existe, porque nós não vivemos apenas esse quadro aqui. Tudo isso vai procurar ser acomodado e sublimado naquela convivência estabelecida pela família sangue, porque os instintos ainda são muito atuantes na nossa realidade. O fato de, e nós sempre imaginamos que o filho é o inimigo, a gente pode ter sido também o inimigo dos nossos pais, vai por aí afora, mas o fato de você esperar, de a gravidez demorar 9 meses, e o ser renasce frágil, delicado, chorão, banguelinha, sem cabelo, todo frágilzinho, a família fica toda derretida em volta, pais, avós. Se ele chegasse na situação do inimigo, não haveriam as festas. Mas nós chegamos todos disfarçados de bebês. Isso vai estabelecer durante algum tempo uma convivência relativamente saudável. Embora Santo Agostinho recomende aqui que é importante os pais observarem desde o começo as expressões das imperfeições. Eu não sei se é acaso ou não, mas a criança, primeiro ela fala dá ao invés de oferecer alguma coisa, né? É bem uma marquinha de egoísmo. Ele não fala toma, é dá e vai pegando o que pode à volta. Já começa por aí. Então começar a olhar desde, não que a pessoa vai ficar assim, preocupada em excesso, mas comece a observar as tendências que no futuro poderão se transformar em problemas sérios. Se nós prestássemos mais atenção, e por isso que é muito importante a presença mais constante dos pais, principalmente até os 7 anos. Porque é o momento em que você vai observar aqueles germes, os brotinhos, que no futuro pode ser um galho defeituoso, mais difícil de ser consertado. É quando você tem uma autoridade quase que absoluta sobre a criança. É quando você pode oferecer todas as lições, porque ele não tem como estabelecer comparação, questionar. É um terreno que foi arado, que foi preparado para receber uma nova semeadura. E são os pais que recebem as sementes e que vão oferecer àquela criança, já estão oferecendo, uma nova oportunidade. Os problemas existentes das encarnações anteriores estão esquecidos. Qual é o papel dos pais nessa situação?
o papel de pai no Livro dos Espíritos é sinônimo de missão. Ainda aqui, numa faixa de expiação e provas, a gente quase que não entende porque a família ainda é estruturada um pouco nos débitos. Mas vamos imaginar no futuro, lá para o final da regeneração, quando a maioria de nós já tiver resolvido os seus problemas de dívidas, mas ainda for necessário para a reencarnação, a reprodução, nós vamos precisar de pais. E durante um período eles vão ter que cuidar daqueles espíritos. E isso não vai reverter nenhum benefício, não é problema de dívida nem nada. É uma prestação de serviço. É nesse sentido que a paternidade e a maternidade é uma missão. Cabendo aos pais o encaminhamento dos filhos, os cuidados materiais, bons exemplos, verificar as tendências já existentes e trabalhar para que elas sejam modificadas. A sugestão de Santo Agostinho, ele compara o pai fazer como o jardineiro, que todo dia dá uma olhadinha e vai tirando tudo aquilo que pode prejudicar a beleza do jardim. Aos filhos também, veja, o cristianismo é lição para todos. Superarem em muitas situações sentimentos de animosidade, porque as dificuldades elas vão surgir à medida que a criança vai crescendo e que o espírito vai conseguindo exercer um relativo domínio sobre a matéria. Pode se sentir até uma antipatia, uma aversão, sem contar esse choque de gerações que existe. O progresso agora cada vez é maior e nós começamos a achar que os nossos pais são ultrapassados, que não sabem nada. Então aí é o momento. Superarem os sentimentos antagônicos que vão surgir, e existem N causas para que eles surjam, mas lembrarem de uma coisinha sempre. Eles nos receberam, nos ofereceram um lar, nos ofereceram dignidade, e mesmo que eles não tenham podido nos oferecer um lar, não puderam ficar conosco, ainda que nós tenhamos o dever de demonstrar gratidão por aqueles que cuidaram de nós, sem a doação do espermatozoide e do óvulo, nós não poderíamos também receber o carinho daqueles que nos adotaram. Por isso, quem é adotado tem 4 motivos para ser gratos. Quem não é, tem apenas 2. Mas é a oportunidade de se treinar a gratidão, que é muito mais fácil de ser desenvolvida se, ao invés de tanta cobrança dentro da família, todos os participantes, todos nós usássemos um pouquinho mais de boa vontade, um pouquinho mais de colaboração. E isso se chama, esse sentimento de colaboração, de boa vontade, de procurar assim compreender, se chama caridade. E na sua expressão verdadeira é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Os pais são os responsáveis pelo encaminhamento dos filhos, mas não pelo resultado. Se os pais não cumpriram o seu papel e, decorrente disso, o filho se corrompeu e não aproveitou a sua existência, os pais serão responsabilizados. Mas se os pais cumpriram o seu dever, ofereceram tudo que era do seu dever a oferecer ao filho, e o filho não aproveitou, não reconheceu, os pais não serão chamados à responsabilidade. A cada um segundo suas obras é a lei maior. A justiça divina, como é feita essa avaliação? A justiça divina não se prende às exterioridades e não é circunstancial. A justiça divina avalia o indivíduo pelas suas intenções. E tanto nós, na situação de pais, poderemos escutar a pergunta: o que foi feito das almas dos filhos que foram confiados, como os filhos também poderão ouvir a pergunta: o que é que foi feito da oportunidade que foi oferecida e não foi aproveitada? É por isso que no momento em que a humanidade precisava começar a desenvolver o sentimento da fraternidade, o honrar pai e mãe passa a ser a sugestão maior. Por quê? Evidentemente que cada um de nós vai viver a situação de pais
e a situação de filhos. Então nós vamos ter a oportunidade de desenvolver o sentimento com relação a Deus, o sentimento com relação ao próximo, o Espírito vive todas as experiências. Mas agora, fixando numa situação, na reencarnação, no momento. Se o exemplo fosse colocado assim, que o amor aos filhos é que ofereceria essa oportunidade de receber os benefícios, alguém poderia dizer, pois é, então estou desobrigado disso ou fui prejudicado, não tenho filhos. Quem é que não tem pais? O treinamento para que a fraternidade possa ser um sentimento real na nossa vida é começando dentro de casa, no dever de gratidão para os pais. De vez em quando, hoje, eu trouxe uma historinha que vai, acredito, ilustrar assim, melhor tudo aquilo que foi dito até agora, muito melhor colocado no Evangelho, mas agora eu acho que agora vai ser a fixação. Numa floresta verdejante, sombreada por árvores muito antigas, onde o vento ao passar na copada farta e acolhedora, conseguia entoar melodias de rara e singela beleza, alguns arbustos, promessas de árvore em flor, discutiam e criticavam as árvores mais antigas, com observações assim, maldosas até, quanto à má formação dos troncos, que embora mal formados eram fortes, eram rijos, e as raízes que eles diziam serem defeituosas. Nesse instante, um jardineiro se aproxima e, ouvindo a conversa, oferece-se para colaborar na situação. E diz a um arbusto assim mais afoito, você, com seu machado, não poderia moldar aquelas árvores ali tão imperfeitas? O jardineiro sorri e nada responde. Afasta-se e depois de algum tempo ele volta, trazendo nas mãos um feixe de estacas. E tranquilamente começa a trabalhar. E vai estaqueando cada um dos pequenos arbustos, prendendo-os de modo que eles ficassem numa posição assim bem firme. Os arbustos começaram a reclamar, sentindo o desconforto que a estaca estava promovendo. E dizem o seguinte, mas como? Elas são as árvores imperfeitas. Para elas deveria voltar a sua atenção. Nós somos novos, nós temos muito tempo. Com muito carinho, mas com muita energia, enquanto continuava o seu trabalho, o jardineiro foi conversando com os arbustos, dizendo o seguinte: jovens árvores, esperanças de frutos amanhã. Muito difícil, impossível agora modelar os troncos antigos, crescidos sem a estaca da disciplina corretora. Minhas esperanças concentram-se em vocês, a quem ofereço a oportunidade de correção, enquanto ainda é fácil modificar-se. Mas ao invés de criticar e julgarem, lembrem-se de algo que talvez lhes tenha escapado à observação. Todos vocês são filhos daquelas árvores defeituosas, saíram das sementes que elas lançaram e cresceram à sombra da sua proteção. E se eu estou aqui neste momento a ajudá-los para que cresçam fortes e alinhados, foi porque elas próprias me chamaram para que vocês tivessem a oportunidade de no futuro serem árvores nobres e fortes a serviço da natureza. Por isso, amigos, aceitem a estaca disciplinadora e reconheçam as intenções de quem, mesmo imperfeito, ofereceu carinho e proteção para que um arbusto novo pudesse existir, consciente de que um dia o substituirá no trabalho e no amor. Calam-se os arbustos envergonhados, o jardineiro sorri compreensivo e um vento leve e perfumado, balançando a copa de uma das árvores, a mais torta, a mais mal formada, como que por encanto, ouve-se uma linda canção de ninar. Ele sempre deixa a sua mensagem carinhosa
E aproveitando essa semana em que se fala muito em Jesus, importante o dia que, além de falarmos, nós procurarmos assim viver um pouquinho mais aquilo que ele nos ensinou. E Maria Dolores deixa um retrato falado muito bonito de Jesus, dizendo o seguinte: está sendo procurado homem considerado galileu, 33 anos, pele clara e expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nos pés e nas mãos. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece, frequentemente é visto entre grande séquito de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças esfarrapadas. Quase sempre está seguido por 12 pescadores e muitos marginais. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando se dê a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem, e chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face ofereça a outra o agressor. Ainda não se sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado. Sentenciado à morte, com absoluta aprovação do próprio povo, que o condenou, de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido, recebeu insultos e pedradas, sem reclamar, quando conduzia a cruz às costas. Não se defendeu quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão o lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. Após o 3º dia do sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deves segui-lo para sempre.